Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. John Mitchell não era um homem fraco. Ele havia sido treinado para resistir, corpo de elite, desdobramento no Iraque e depois no Afeganistão. Ele havia experimentado o calor sufocante do deserto, a tensão das operações noturnas e a descarga de adrenalina que precede uma emboscada. Ele havia visto coisas que nunca havia contado, nem mesmo para sua esposa. Ele havia carregado irmãos feridos de armas nos ombros. Ele havia sobrevivido onde outros não haviam retornado. E quando voltou para casa condecorado, mas transformado, ele acreditava que o pior já havia passado. Mas nada o preparou para a guerra silenciosa que sua vida havia se tornado. Ser pai de uma criança com deficiência significa acordar todas as manhãs com medo de que algo esteja errado, sem o direito de vacilar. Significa explicar as mesmas coisas repetidamente para pessoas que não querem entender. Significa se esgotar em busca de cuidado, ajuda e uma perspectiva mais humana. E para John, também significava enfrentar o imenso vazio que Grace havia deixado para trás. Graça, sua luz, seu equilíbrio, sua melhor amiga. Ela cuidou da casa enquanto ele estava fora em missão, e depois deu tudo por Evan, cada consulta médica, cada sessão de reabilitação, cada noite sem dormir ao seu lado. Mesmo quando a doença a atacava, ela se recusava a reclamar. Ela era o coração dessa família. E agora esse coração bate na memória. Desde a morte dela, John vinha seguindo em frente como um soldado perdido na selva, sem mapa. Ele fazia o que precisava ser feito: criar Evan, dar-lhe banho, alimentá-lo, levá-lo às consultas, responder educadamente aos conselheiros, absorver os comentários constrangedores dos transeuntes. Mas havia parado de viver para si mesmo. Cada dia era como o anterior. Cada noite era uma batalha contra a solidão, a exaustão e aquela voz interior que às vezes sussurrava que ele não conseguiria. Evan tinha 13 anos, mas em seus gestos e necessidades, muitas vezes parecia ter 5. Ele não falava. Caminhava apenas com ajuda. Comunicava-se com os olhos, sons e alguns gestos desajeitados. Mas John o conhecia de cor. Compreendia seus gritos abafados, suas alegrias discretas, sua raiva silenciosa. Naquela manhã de sábado, John sentiu o peso da semana acumular-se nas costas como um saco de areia. Evan acordou chorando. Nada parecia consolá-lo. Então John tomou uma decisão rara: sair, quebrar a rotina, tentar algo simples, algo normal. Ele colocou Evan na van adaptada, prendeu os cintos de segurança, verificou 3 vezes os medicamentos e foi embora. O restaurante da Rose, um pequeno restaurante na esquina da King Street em Charleston. Ele costumava ir lá com Grace antes de tudo mudar. O lugar não era nada chique, mas exalava um aconchego simples. Cabines vermelhas, o cheiro de café, música country suave tocando ao fundo. Um daqueles lugares que parecem uma pausa do caos. Para John, não foi apenas um almoço. Foi um ato de resistência. Uma maneira de dizer ao filho: ainda estou aqui. Não vou te decepcionar. Mas mesmo isso às vezes era demais. Evan mal se sentou quando começou a gemer. Recusou-se a olhar para o prato. Deixou cair a colher e chorou porque não conseguia pegá-la. Seu corpo ficou tenso, suas mãos tremiam. Baba escorria pelo queixo. John tentou acalmá-lo, mas seus movimentos tornaram-se mecânicos, vazios. Ele se sentia como um homem à beira de um precipício invisível. Os olhares ao redor se voltaram. Os clientes pararam de mastigar. Uma mulher baixou os olhos, incomodada. Um homem balançou a cabeça. John podia sentir todos eles. Seus silêncios falavam alto. Não havia compaixão nem ódio. Apenas o constrangimento social que cerca a diferença. A raiva cresceu dentro dele. Uma raiva antiga e surda. Ele não estava com raiva de Evan. Nunca. Era a vida, o destino, Deus, a sociedade, tudo o que fazia seu filho ter que lutar por tudo o que os outros davam como certo. Ele se culpava também. Por não ser mais paciente. Mais gentil. Por não proteger Grace. Por não ser forte o suficiente, apesar de tudo que já havia superado. E foi aí que ela entrou no mundo deles. Silenciosamente. Sem hesitação. Com aquela rara serenidade que não se aprende. Uma mulher negra de olhar franco e sorriso gentil. Usava um avental simples e um distintivo, Angela. Ela não se deteve diante do caos aparente. Ela não viu uma criança deficiente em crise. Ela viu um ser humano. E John, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma presença sem julgamentos. Uma mão estendida na escuridão. Angela Brooks trabalhava como garçonete há mais de 10 anos.
Não porque gostasse de usar avental ou servir panquecas aos montes, mas porque a vida muitas vezes a transformará em uma equilibrista, sempre equilibrando sonhos inacabados e as urgências da vida cotidiana. Era uma mulher negra na casa dos 40, esbelta, com ombros retos como se o mundo tivesse tentado 1000 vezes dobrá-los, sem nunca conseguir. Seu cabelo, cuidadosamente trançado, estava preso em um coque com um rigor quase militar. Caminhava confiante entre as mesas, a bandeja em uma mão, a dignidade na outra. Possuía aquela calma rara, a de quem já viu de tudo e mesmo assim continua a estender a mão. A maioria dos clientes não a via de fato. Ela fazia parte da decoração, como a velha jukebox no fundo do salão ou o cheiro de café torrado e bacon. Viam seu sorriso educado, sua velocidade, sua eficiência, mas nunca o que havia por trás disso. Ninguém sabia que Angela era formada em psicologia, que antes de trabalhar ali sonhava em abrir um centro para jovens problemáticos, que havia escrito uma dissertação sobre crianças não verbais e mecanismos alternativos de comunicação. Mas a vida não saiu conforme o planejado. Quando sua mãe adoeceu, Angela teve que abandonar o estágio clínico para cuidar dela. Além disso, havia suas 2 irmãs, seus filhos, contas a pagar e promessas adiadas. Um mundo onde diplomas não eram suficientes para abrir portas, especialmente para uma mulher, negra e sem rede de contatos. Então, ela aceitou este emprego. Restaurante da Rose achando que seria temporário. E os anos se passaram. Naquele sábado, entre um pedido de waffles e uma garrafa de xarope de bordo, ela notou algo. Não um barulho, mas uma tensão. Uma dor contida nas costas curvadas de um homem e nos movimentos bruscos de uma criança. Ela tinha visto João Mitchell. Não era difícil para ela decifrá-lo. Tinha aquele olhar cansado, o tipo de exaustão que não vinha de uma noite ruim, mas de meses, anos carregando implacavelmente o peso do mundo. Seu filho, Evan, estava inquieto. Deixou cair a colher, gemeu baixinho, o rosto contorcido de desconforto. Os outros clientes desviaram o olhar, irritados ou envergonhados. Mas Angela não viu nenhuma cena embaraçosa. Ela viu uma dor silenciosa. Ela viu um pai à beira de um colapso. E acima de tudo, ela viu uma criança que queria que falassem com ela de forma diferente. Ela se aproximou sem hesitar. Não pediu permissão porque sabia em seu íntimo que os momentos importantes não esperam por permissão. Ela se agachou delicadamente até a altura de Evan, ao nível da alma. Olá, campeão, eu sou a Angela. Quer comer comigo? Sua voz era suave, mas segura, como se ela estivesse falando com ele há uma eternidade. Evan a encarou. Um olhar profundo e evasivo. Para muitos era um olhar vazio. Para Angela, era um olhar que falava. Ela já o vira antes. Quando se voluntariou em um centro de necessidades especiais, aprendeu a ler aqueles silêncios. Aquelas crianças que não gritavam, mas sim berravam por dentro. Ela não pegou o celular para filmar. Não perguntou o que havia de errado. Não olhou para John com pena. Simplesmente estendeu a mão. Gentilmente pegou a colher, sem ser abrupta, sem impor. Não para alimentá-lo. Para mostrar que ele podia. Ela colocou a mão sobre a dele. Mão sobre mão, gesto sobre gesto. E Evan a seguiu. Lentamente. Incerto. Mas ele comeu. John ficou petrificado. Ele não se moveu. Sua respiração ficou presa. Nunca ninguém tinha abordado o filho assim. Não sem apreensão. Não sem formular uma frase estranha ou fazer uma pergunta muito direta. Angela não estava tentando diagnosticar, entender, racionalizar. Ela via. Ela sentia. E acima de tudo, ele era respeitado. Pelos minutos seguintes, Evan permaneceu calmo. Tranquilizado. Angela se endireitou, lançou-lhe uma piscadela de cumplicidade e voltou para as outras mesas como se nada tivesse acontecido. Mas cada vez que passava, lançava um olhar para Evan, que respondia com um leve sorriso, um brilho fugaz nos olhos. John não tocou no prato. Ficou ali parado, observando, sentindo algo derreter dentro dele. Uma parede. Uma casca. Ele não sabia exatamente o que era. Mas sabia que a que momento, esse gesto simples, tinha acabado de mover algo que ele acreditava estar congelado para sempre. Quando a refeição terminou, ele se levantou, com Evan na cadeira, a conta na mão. Queria agradecê-la, mas as palavras ficaram presas na garganta, contidas pela emoção. Angela se aproximou, com a conta na mão e o mesmo sorriso discreto no rosto. John olhou nos olhos dela pela primeira vez. Eu acho que você fez mais em 20 minutos do que eu fiz em 1 ano. Sua voz tremia. Seus olhos estavam úmidos. Não era uma reclamação, nem uma reprovação contra si mesmo. Era um reconhecimento sincero. Uma forma de gratidão crua e desarmante. Angela colocou delicadamente a mão sobre a dele.
Você é um bom pai, John. Você só está cansado. E não está sozinho. Ele não conseguiu responder nada. Apenas assentiu com o coração disparado. Mas algo foi desbloqueado. Não estava na agenda dele. Não está na rotina dele. Mas em sua alma. Naquele dia, ele não era mais um pai em guerra com o mundo. Ele era um homem ponto que tinha acabado de ser visto ponto e isso mudou tudo. Nos dias seguintes àquele almoço no Rosie's Diner, João Mitchell ele não conseguia tirar a imagem de Angela da cabeça. Cada vez que fechava os olhos, via a gentileza do seu gesto, a paciência no seu olhar. Não era apenas a lembrança de um ato de gentileza. Era uma luz que rompia a escuridão da sua rotina exaustiva. Ele voltou ao restaurante várias vezes durante a semana. Não apenas para comer ou tomar um café, mas porque queria entender. Ele queria entender como essa mulher, que ele via como uma simples garçonete, conseguia ver o que ele havia aprendido a esconder, a ignorar. A verdadeira pessoa por trás da deficiência de Evan. Durante cada visita trocavam algumas palavras. Angela se abriu aos poucos. Falou de seus sonhos de infância, de seu amor pela psicologia e por crianças neuroatípicas. E das portas fechadas que a forçaram a guardar suas ambições em uma gaveta empoeirada. Ela falou sem amargura, mas com uma determinação gentil, quase contagiante. John, por sua vez, compartilhou suas dúvidas, seu cansaço, a dor de um pai solitário que frequentemente se sentia sobrecarregado. Ele confidenciou a ela seus medos, de que seu filho nunca seria verdadeiramente compreendido, de que o mundo nunca daria espaço para ele. Certa tarde, após uma longa conversa, John ofereceu-lhe um café, depois outro. Finalmente um dia com uma hesitação que já havia esquecido perguntou-lhe: Angela, você estaria disposta a passar uma tarde com Evan? Só, para ver. Não era um convite romântico. Era um chamado à esperança. Uma abertura para algo maior do que a solidão que o cercava. Angela aceitou sem hesitar. Naquela tarde, ela chegou à casa de John com uma sacola cheia de brinquedos sensoriais, livros coloridos e ferramentas simples de comunicação. Ela não veio como especialista, mas como amiga. Como aliada. Juntos, eles exploraram o mundo de Evan, com suas alegrias e frustrações. Por meio de Angela, John descobriu que não estava sozinho. Ela o apresentou a uma comunidade de pais que enfrentavam desafios semelhantes. Esses encontros foram como um bálsamo para suas feridas invisíveis. Gradualmente, John reconectou-se com um amigo do exército, Marcos, que havia se tornado coordenador de um programa de educação especial para crianças com deficiência. Juntos, eles começaram a imaginar um futuro diferente para Evan. Quanto a Angela, John a incentivou a retomar os estudos remotamente. Ele queria financiar seu retorno ao que ela realmente amava, ajudar crianças a prosperar. Era um pacto silencioso entre eles, uma promessa de apoio mútuo. Um ano depois, Angela se formou como terapeuta especialista. Ela trabalhava com crianças neuroatípicas com uma paixão recém-descoberta, mas ainda com a simplicidade e a humanidade que a caracterizaram desde o primeiro dia. John e Angela ainda não eram um casal, mas o vínculo que compartilhavam transcendia os limites do amor tradicional. Era uma missão compartilhada, uma aliança forjada na compreensão e no respeito mútuos. Quanto a Evan, ele sorria mais. Seus olhos brilhavam com mais frequência, como se tivesse encontrado em Angela não uma terapeuta, mas uma amiga leal. Alguém que realmente o enxergava. 1 ano e meio depois daquele dia no Rosie's Diner, Angela recebeu um prêmio local por seu serviço comunitário. Quando perguntada sobre o que a motivou a agir naquele dia, ela simplesmente respondeu: Não fiz nada de extraordinário. Apenas olhei para uma criança como se ela fosse uma pessoa. E isso nunca deveria ser incomum. Na sala, em meio à multidão aplaudindo, John segurava a mão de Evan. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o futuro não era mais uma ameaça, mas uma promessa. E em algum lugar bem no fundo, ele sabia que os três, juntos, iriam escrever uma nova história.